Hoje à tarde, no final da tarde, de 6 às 8 horas da noite, nós teremos um simpósio sobre tireoide, coordenado pelo Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, e vai ter a coordenação dele, da doutora Diana, vão ter como debatedores a doutora Cristina Bahia, o doutor Alan Chambi, doutor Fernando Meton, do COI, doutor Amarino, da CASA, e doutor Jader, também médico nuclear da casa. Vão ser abordados basicamente a avaliação e manejo dos nódulos tiroidianos, o manejo cirúrgico do câncer de tireoide, o acompanhamento a longo prazo, a iodoterapia, a abordagem no câncer refratário ao iodo, e terminamos com a apresentação de um caso clínico às 18 horas. Na próxima sexta-feira, na nossa Sexta Consciência, nós teremos o grupo da insuficiência cardíaca trazendo como tema o uso da valsartana e do sacubitril no tratamento da insuficiência cardíaca. É um fármaco novo que está chegando ao Brasil e a gente precisa entender um pouquinho mais das suas vantagens, desvantagens, limitações e principalmente o resultado dos principais ensaios clínicos que o grupo do Montera deve nos mostrar. Eu queria então anunciar a sessão de hoje, que é uma sessão sobre meningite de evolução catastrófica. Sempre que eu recebo o título da sessão, fui para o dicionário ver o que era catastrófico, né? Quer dizer, então é algo irremediável, sem volta, que não tem solução, que então a gente realmente pode esperar um caso clínico dessas meningites que, sem dúvida nenhuma, seguindo o conceito que a gente tem de catastrófico, deve ser um caso que realmente deve ter dado aí muito pano para manga, tanto o pessoal da neuro, como o pessoal da infecto, como o pessoal da terapia intensiva. Eu queria então agradecer ao grupo da terapia intensiva então ter se disponibilizado a apresentar essa sessão. Agradecer a presença do Dr. Cláudio Amorim, diretor-geral do Hospital Procardíaco. O Cláudio tem prestigiado muito as nossas atividades científicas e queria agradecer sua presença aqui hoje. Conto com você aí nas futuras, sempre que puder. Muito obrigado. Saulo. Boa tarde. Obrigado, André, pelo convite. Realmente foi de evolução catastrófica, como vocês vão ver ao longo da apresentação. Nosso modelo vai ser a Paula Natel, nossa residente R1 de terapia intensiva do serviço, vai apresentar o caso. Os debatedores vão ser o Felipe, chefe dos rotinas lá do CTI, a Juliana, da CCIH, e a Roberta, que teve a felicidade ou infelicidade de atender o doente na emergência. Olá. Ao longo da apresentação a gente vai fazendo as interrupções para as discussões. Olá, boa tarde a todos. Eu me lembro do dia que esse doente chegou no CTI e a primeira coisa que o Saulo me falou foi: presta atenção porque você vai aprender terapia intensiva nesse doente. Você lembra disso? De fato, foi de muito aprendizado para mim esse caso. Vamos lá, então, meningite de evolução catastrófica. Começando pela anamnese. EDG, 61 anos, masculino, casado, engenheiro, natural do Rio de Janeiro. Queixa principal, desorientação. Na HDA, o paciente admitido nesse hospital no dia 8/5/2017 com relato de hiporexia e mialgia há 4 dias. Há aproximadamente 3 horas, início súbito de confusão mental. Os familiares relatavam um possível episódio de crise convulsiva tônico-clônica sem história de febre. HPP, hipertensão arterial, diabetes, obesidade e uma queda da escada há 10 dias com múltiplas lesões cortocontusas e sem TCE. História social e hábitos, ele negava tabagismo, etilismo, sedentário. A admissão na emergência foi admitido em crise convulsiva tônico-clônica de curta duração e autolimitada, manteve nível de consciência rebaixado com Glasgow 7, abertura ocular de 1, resposta verbal 1, resposta motora 5, sem sinais de irritação meningia, pupilas isocóricas e fotorreagentes, múltiplas lesões cortocontusas em membros superiores e inferiores, sem sinais de infecção.
Foi optado nesse momento pela intubação, associado à ventilação mecânica, foi sedado com midazolam e iniciado norepinefrina. Esse foi o exame laboratorial de entrada dele, que demonstrava um leucócito inespecífico, mas com 15% de bastão, 75 mil plaquetas, uma glicemia de 378, um PCR que chamava atenção, né, e um lactato de 13 na gasometria. Nesse momento... O que fazer? Roberta estava lá. E aí, Roberta? Antes da crise convulsiva, ele era um paciente extremamente agitado, parecia um delírio hiperativo grave. E eu colhi a história no consultório com a família não sabia nada do que ele tomava, porque ele era um diabético que não dizia o que tomava, ele mesmo manejava os remédios. E aí eu perguntei, mas ele não está sentindo nada? Como é que foi? O que ele estava sentindo? Aí ela falou só para mim, isso foi numa segunda noite, ela falou, ontem ele dormiu o dia inteiro. Ele foi para a casa da minha mãe e dormiu o dia inteiro. Ele trabalha geralmente fazendo obra dentro de casa, ele está sem fazer obra desde quinta-feira. E aí quando eu fui vê-lo, ele estava muito agitado, o pessoal da emergência estava todo ao redor dele, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi infecção do sistema nervoso central. Eu pedi para todo mundo botar máscara, e aí depois a gente ia ver. Aí ele fez uma crise convulsiva, já dentro da emergência, e evoluiu para o tubo. Comportamento. Era uma coisa comportamental, que eu já vi em meningococcemia umas 2 ou 3 vezes, mas nunca tinha visto em outras, ou encefalite herpética. Mas ele tem 61 anos, assim, é óbvio que a gente pensou também, mas inicialmente pensou-se em tudo, e me pareceu claramente que era infecção, mesmo sem história de febre, que ele até então não tinha história de febre, era só prostração, né? Mas eu não tinha laboratório nessa hora, não tinha nada. Ele estava todo roxo, todo cheio de... Não, então, mas além de cair... Ele, há 10 dias atrás, ele é engenheiro, e ele estava fazendo obra em casa, construindo um banheiro. Ele estava carregando um porcelanato. É isso, os estilhaços. Um andar de escada, ele escorregou carregando, quebrou o porcelanato e machucou a pele toda. A gente perdeu as fotos da época, assim. E eram múltiplas lesões, corto-contuso, de quebra de porcelanato mesmo, principalmente nos membros superiores e nos membros inferiores. Mas não havia abscedação, não havia nada que... Não tinha um pouco de equimose. Só. Mas... Não. Então, dava para confundir, mas a minha hipótese é que pudesse ser petequia, mas depois que eu colhi a história, eu falei, não, isso deve ser só machucado. Ele estava todo roxo, várias equimoses e hematomas. Tinha ferida. Tinha cortes em cicatrização. Não estavam inflamados, mas tinha. Quebra da barreira cutária. E outra coisa do TCE é que a família negou que ele bateu com a cabeça, mas ele mesmo não tinha como me informar a história de TCE prévia. Entendeu? Foram 10 dias. 10 dias. E é uma importante porta de entrada até para piomiosite, né? Politrauma com... E aí você tem estafilococcemia. Uma grave sequela multiorgânica ou eventualmente central também já está no título da sessão. Então o que me parece que seja o mais importante é nós exercitarmos o raciocínio clínico e, digamos assim, das intercorrências, porque os dados muito bem apresentados da terapia intensiva em admissão sugerem choque circulatório grave, com insuficiência respiratória e um perfil metabólico de muito comprometimento. Com essas lesões cutâneas, enfim, 10 dias antes, não pensar em estafilococcemia, digamos assim, seria talvez uma ingenuidade. Então a gente tem que pensar nessa perspectiva de uma estafilococcemia com choque séptico extremamente grave. A primeira droga que entra na terapia intensiva é noradrenalina e assistência ventilatória. De maneira que seria o meu raciocínio clínico até esse momento, sobretudo se eu não tivesse já o dado diagnóstico e de desfecho do contexto clínico. Mas eu queria lembrar algumas alterações, quer dizer, esse paciente
se a gente abstrair a informação preliminar que a gente tem, é um paciente que ele chega com uma história de prostração, sem febre, que abre um quadro de crise convulsiva na emergência e tem um sódio de 126. O que chama atenção fundamentalmente, o que acende o red flag, o alerta para a gente em relação ao quadro infeccioso, naturalmente que a gente já tinha uma probabilidade clínica, mas é fundamentalmente a questão laboratorial, que apesar dos 7.200 leucócitos, já apresentam um desvio para a esquerda importante e uma PCRT elevada. Aí a gente, sem dúvida nenhuma, e a plaquetopenia caracterizando mais um indicativo de sepse grave. Agora, é só para a gente não perder o foco que esse modelo de doente tem outras alterações que podem ter potencializado a crise convulsiva dele, como, por exemplo, a hiponatremia, que a gente não sabe há quanto tempo vem, porque é um episódio muito agudo. Eu queria até fazer uma pergunta para a Roberta. A gente normalmente, nesses quadros neurológicos, seja agudos, subagudos, a gente tende a observar a presença de uma hiponatremia, sem correlação direta com síndromes inapropriadas ou que seja o que for. Como é que a gente, porque no AVC a gente também vê muito isso, né, Roberto? Assim, vê muito, você repõe sódio e como é que... Só um minutinho antes da hiponatremia, volta o dado só, porque tem que tomar um cuidado com os diagnósticos, desculpa estar interrompendo, mas com as hiponatremias, é porque ele tem uma glicose muito alta, 378 de hiperglicemia. Então, se você for corrigir esse sódio pela glicemia, com certeza esse sódio está maior que 130. As hiponatremias na emergência tem que tomar cuidado com os diagnósticos das pseudo-hiponatremias. E tirando todos esses dados metabólicos, ele tinha uma hiperglicemia grave. Não, eu ia comentar isso, que na verdade, quando a gente corrigiu para glicose, não me pareceu uma hiponatremia significativa. E como a gente não tinha relato do que ele usava, eu não sabia se ele usava diurético, se ele usava antidepressivo, poderia ser uma hiponatremia leve secundária ao medicamento. Então, eu na verdade, não valorizei isso como causador da crise convulsiva. Não, nem da alteração do estado mental. De 1 a 2. É isso? É. Então, na emergência, o que foi feito? Foram solicitados as hemoculturas, foi iniciado o esquema antibiótico com Rocefin associado ao ciclovir, mais Decadron, foi solicitada uma tomografia de crânio, uma punção licórica e um eco. Eu queria só chamar a atenção que no ambiente da emergência do hospital, o paciente não só foi muito bem, muito bem recebido, mas como ele já começou a ser investigado em nível etiopatogênico e traçado uma conduta que, a meu juízo, é irretocável. Então esse é um dado muito importante, porque a emergência não pode ser uma triagem de pacientes graves. É um ambiente de recebimento e de atuação no paciente grave, em que aquele momento, provavelmente, para não dizer que sempre, vai estar diretamente correlacionado às ações da terapia intensiva e mesmo aos desfechos clínicos futuros. Então fica aqui um voto de louvor à emergência, porque efetivamente a conduta, a meu juízo, ela é irretocável nesse momento. Esse era o raio-x de tórax dele, já estava entubado, já tinha sido puncionado um acesso central do lado direito. Uma jugular interna direita. Base pulmonar esquerda foi valorizada em tempo, porque veja, é uma radiografia de tórax feita no leito, um ambiente de emergência, um paciente que tinha uma agitação, digamos assim, maior do que a adequação, um tanto quanto rodado, enfim, a silhueta cardíaca direita está bem desviada à esquerda, mas me parece que mesmo assim exista uma hipoexpansibilidade do pulmão esquerdo, onde eventualmente parte do lobo inferior esquerdo ou a gente não visualiza por uma telectasia, ou então existe uma zona de derrame pleural à esquerda. Não sei se ele teve também trauma no tórax, com essas múltiplas lesões corto-contusas, mas aquilo também pode ser uma efusão pleural, né? Basta você comparar os dois hemitórax para você ver que aquela hipotransparência de base esquerda tem valor. E, na minha opinião, é uma efusão pleural, podendo existir a telectasia secundária. Seguir.
Realizada a tomografia de crânio. Roberto. Então, na tomografia de crânio da admissão, o que a gente conseguia perceber é que ele tinha uma hiperdensidade ali no lobo parietal. Aqui. Que a gente ficou na hora na dúvida entre uma HSA, uma hemorragia subaracnoide traumática, porque ele tinha história do TCE, ou uma manifestação vascular dessa infecção do sistema nervoso, né? Algo para vasculite do sistema nervoso central, alguma manifestação hemorrágica relacionada à infecção. Mas a hipótese inicial era que isso fosse traumático. Não, e traumático, por conta da queda dele. Até então, a gente não valorizou isso como no contexto da infecção. Partimos, então, para a punção licórica. Então, aí foi coletado o líquor, né, dele. O antibiótico já foi iniciado até o mais precocemente possível, né, porque era a suspeita dele. E o líquor veio bem compatível com meningite bacteriana. Acho que eu nunca vi um líquor com leucócito tão alto. 5.500, com predomínio de 84% de neutrófilos, né? Uma proteína aumentada, uma glicose perto, porque ele estava com uma glicemia bem elevada, então uma glicose baixa, né? O exame direto foi negativo, tá? Mas ele fechou um líquor bem compatível com meningite bacteriana. A gente, após contato até com a gente associou para ele entrou inicialmente com ceftriaxone e aciclovir, mas foi associado a vancomicina para ele, né? E ampicilina. A vancomicina foi pensando em strepto pneumoniae, que é o principal agente de meningite, né, nessa faixa etária, e no resistente à penicilina. Então foi associado. E além do que, ele tinha um fator de risco que eram as lesões de pele, né? Então a gente também quis cobrir o Staphylo MRSA. E a ampicilina, que é acima de 50 anos, é um risco, apesar de não ser um dos mais frequentes, mas é o risco de listéria, a gente sempre pede para associar a ampicilina. Eu coloquei aqui mais à frente. Ficou com o esquema tríplice ou vocês tiraram? Não, ficou com o esquema vanco, ceftriaxone, a ceftriaxone se mantém. A aciclovir e a ampicilina. Isso. O eco, não havia nenhuma alteração, tanto transesofágico quanto o transtorácico. E a evolução na emergência. Ele não teve mais nenhum episódio de crise convulsiva, seguia sedado em RAS-5 com midazolam, seguia na ventilação mecânica, os parâmetros eram razoáveis, ele ainda se mantinha com uma norepinefrina 0,53 microgramas quilo minuto, uma diurese confortável, e aí, como a Juliana já colocou, foi associado o esquema antimicrobiano, a ampicilina e a vancomicina, ao Rocefin e o aciclovir. Foi solicitada a transferência para o CTI. A admissão no CTI, a gente trocou a sedação para propofol e fentanil. Ele seguiu em PCV com PIP de 12, com uma pressão de 12, um PIP de 8, uma FiO2 de 50%, um volume corrente de 460. Tinha um murmúrio vesicular realmente diminuído nas bases, o ritmo cardíaco era sinusal, a frequência e a pressão seguiam estáveis, com uma norepinefrina um pouco mais alta, de 0,83 microgramas quilo minuto. Tinham aquelas lesões escoriativas, cortocontusas que a gente já havia falado, uma equimose no hálux direito. Nesse momento, a gente calculou um SOFA de 10 para ele e uma procalcitonina bem elevada de 4,92. O plano terapêutico no CTI, depois da gente já ter visto esse líquor com características de meningite bacteriana, a gente suspende o aciclovir, mantém o corticoide, checa as culturas, solicita um eletroencefalograma contínuo, programa uma ressonância para esclarecer melhor aquela imagem que ficou duvidosa, e é iniciada uma monitorização hemodinâmica minimamente invasiva com o lídico. O eletroencefalograma estava sem atividade epileptiforme e sem crise, mesmo após a suspensão da sedação. As 3 hemoculturas que foram colhidas na emergência isolam Streptococcus agalacti. A cultura do líquor vem negativa, é suspenso então a vancomicina e a gente mantém o esquema com ampicilina, Rocefin e o corticoide. Juliana.
Eu lembro que quando vieram os cocos gram-positivos da hemocultura, todo mundo achou que fechar um pneumococo, né? E ninguém esperava um Streptococcus agalactiae. É doente muito grave, né? Aí quando veio o strepto, sensibilidade, melhor esquema terapêutico, ampicilina ou penicilina, a gente tirou a vancomicina. E a gente até foi rever, a gente acredita que, na verdade, o líquor, a cultura foi negativa, fechou negativa. A gente acredita que, na verdade, a porta, porque o Streptococcus agalactiae é um germe que ele coloniza, basicamente, o trato geniturinário, né, o vaginal, urinário, também tem no gastrointestinal e também pele. Também é causa de infecção de pele. Então, assim, a gente acredita que a porta de entrada dele possa ter sido as lesões, né, que apesar de não ter nenhum sinal flogístico, pode ter sido uma porta de entrada para ele ter feito a bacteremia e, secundariamente, ele pode ter feito a meningite, né? Não é também um germe incomum, ele é descrito como um dos 5 principais germes de meningite, principalmente acima de 60 anos, que é um dos fatores de risco. Ele tem outro fator de risco, que é o diabetes, né? Mas não é não é um principal, e não foi o primeiro nem o segundo que a gente pensou no caso, mas bem interessante. E aí a ampicilina até entrou muito bem, a gente pegando a listéria, mas que é de primeira eleição até para o Streptococcus agalactiae. Essa foi a ressonância, uma imagem de difusão, aquela imagem, quer comentar? Não, pode falar. Pode falar. Não, então, na difusão, ele começou, a gente conseguiu perceber as áreas que restringiam a difusão. A ressonância foi muito mais esclarecedora do que a tomografia, né? Porque na tomografia ele só tinha uma área aproximadamente aqui, e na ressonância ele tinha uma área frontal, uma área parietal, tinha uma outra área, se não me engano, até mais baixa, o occipital, está ali, o occipital esquerdo. E essa área importante, né, que ele tinha uma área inicialmente só à direita e depois ele progrediu com uma área à esquerda. A ressonância foi feita no dia seguinte, você lembra? Uns 2 dias depois, talvez. Foi feito 3 dias depois. 3 dias depois. Porque ele não tinha muita estabilidade, né, para fazer a ressonância. E aí você nota uma piora importante, né? Isso aqui fala a favor de comprometimento vascular, né? Tudo que restringe na difusão, a gente tem que pensar em comprometimento vascular, compatível com uma imagem de vasculite do sistema nervoso central. Aqui a angiorressonância, só para mostrar que estava tudo aberto, não tinha nada... Não tinha nada obstrutivo, né? Era inflamatório. Quando você compara os dois lados, existe uma maior rarefação vascular à direita do que à esquerda. Ele parece ter menos colateral. Isso foi valorizado? Não foi, porque na verdade a lesão pior era a esquerda e não a direita. Então, era a esquerda, né? A gente não valorizou. Gozado, né? Como se tivesse um apagamento de estruturas colaterais ali, ou de ramos, né? Bom, ele é um vasculopata, né? Um diabético, então... Mas eu também sou e não tenho isso. Pode ser que ele tenha lesão de pequeno vaso. Tem 76, não tem 61. Roberta, quer comentar um pouco a respeito do corticoide, que foi uma discussão que a gente teve muito aprofundada lá no CTI, porque na hora que a gente viu meningite, Streptococcus agalactiae, diabético, muito chocado, hiperglicêmico, e a gente ainda com uma vasculite no sistema nervoso central. A gente ficou uma discussão profunda ali sobre a manutenção ou não do corticoide. Então, com relação ao início de corticoterapia junto ou precedendo a antibiótico terapia nos casos de meningite, isso já é por si só um tema controverso. O último simpósio de líquor que eu fui, eles até falaram que nos países desenvolvidos é uma rotina você fazer corticoide e parece ter um benefício principalmente sobre sequela e mortalidade. Nos países em desenvolvimento, não está claro se teria benefício ou não, a gente acaba fazendo porque a gente tem disponível e faz. Porque se manteve o corticoide, eu não sei te dizer, porque a rotina é que deve ter decidido manter ou não. A gente, na emergência, iniciou muito assim, inicia ou não inicia, é grave, é muito, se não fizer também a permeabilidade está comprometida, e acabou iniciando. Como ele era muito pesado, ele tinha quase 100 quilos, né?
Quando eu calculei a dose, eu falei, gente, mas essa dose é muito alta. Aí calculei de novo, liguei para o Daniel, falei, não, ele falou assim, é isso mesmo, vamos fazer. E fiz. O benefício ainda não está totalmente esclarecido, mas parece ter benefício em termos de sequela. O fato dele ser diabético, com certeza, compromete, né? Porque é imunossupressão em cima de imunossupressão. E com relação à manutenção, não sei te dizer exatamente por que mantiveram. Não sei se suspender teria mudado o desfecho, não sei. Então, só voltando um pouquinho, esse paciente, na verdade, é muito mais do que isso tudo. Ele chega em cetoacidose diabética, além de tudo. Ele chega com 300 de glicemia e com acidose lática, e tinha na urina corpos cetônicos também, poucos, mas tinha, quer dizer, caracteriza plenamente que é uma cetoacidose diabética. Entra em choque séptico com disfunção orgânica já, pelo menos 3 disfunções, cardiovascular, respiratória e renal. 4, né? Tinha hematológica. E ainda tinha hematológica com 79 mil plaquetas, enfim, doente gravíssimo. A discussão do corticoide, eu não tenho dúvida, o corticoide na meningite bacteriana é um game changer. Ele muda o prognóstico. Muda. E vendo essa ressonância, o que incomodava era... Volta um slide, Paulo, por favor. Mais um. Lá na dose de insulina. Não, é na frente. É na frente. É o próximo. O que incomoda é isso. 200 unidades por dia de insulina venosa. Isso incomoda. E aí, tem muita discussão. Quando você vai ver o paper original publicado no New England, onde se mostrou claramente que a meningite pneumocócica tem impacto prognóstico em sequela, e a pneumocócica especificamente gera sequelas, pode gerar sequelas avassaladoras, não tem que discutir, você tem que fazer corticoide. O que eu discutia diariamente com o Daniel e aí? E quando a gente viu a ressonância cheia de vasculite, está absolutamente justificado, é uma tentativa de se reverter aquilo, né? Só que nessa balança de imunossupressão diante de um choque séptico, hoje nós não temos como saber se o doente vai seguir na trilha do bem ou do mal. Esse é o problema. E aí, enfim, depois eu vou voltar a falar sobre isso, mas esse é o ponto fundamental. Acho que a terapia está absolutamente indicada, tinha que ser feita, mas nesse paciente eu acho que foi um divisor de águas para o mal. Quando você inclui 1000 pacientes no trabalho, você atenua seu erro com N. Esse paciente provavelmente estaria dentro da mortalidade, sim, mas você tem benefício em outros 10, que acaba sendo impactante. Mas enfim, eu acho que essa que é a grande questão, mas vamos em frente. Peraí, deixa eu dar só uma pitada aqui. Eu acho o seguinte, que nesse caso específico, o problema maior em discussão em relação ao corticoide não seria a imunossupressão, mas sim a grande dificuldade do controle hiperglicêmico dele e do uso exagerado de insulina para fazer esse controle. A insulina, em doses exageradas também, ela não é isenta de efeitos vasculares. A gente tem que se lembrar disso. E a hiperglicemia mantida também não. Então eu acho que o maior problema da manutenção do corticoide nesse doente em dose adequada para combater, vamos dizer assim, as sequelas presumíveis da meningite e a vasculite, é em relação a esse problema que eu estou levantando. Só para vocês terem uma ideia do que significa corticoide no controle do diabetes, eu tenho uma bursite crônica que eventualmente agudiza e só melhora com diprospan. E quando eu faço uma ampolinha de diprospan, eu triplico a minha dose de insulina diária por 10 dias. Então, não é brincadeira isso, não é brincadeira. Bora lá. Posso seguir?
Então, no 6º dia de internação no CTI, ele já sem sedação, tinha uma abertura ocular ao chamado, obedecia a ordem simples, mobilizava os 4 membros, sem déficit focal, pupilas isocóricas e fotorreagentes, apresentava essa hiperglicemia que a gente já comentou, ventilava em PSV, com uma pressão suporte de 10, um PP de 10, uma FiO2 de 40%, uma PF maior que 300, né? Já tinha saído a amina nesse momento, estava estável hemodinamicamente, e a gente começou a reduzir as doses do dexametasona. Decadron 40 mg dia, foi 10 mg 4 vezes por dia. Isso foi apresentado já há 50 anos atrás por George Thorne, nos Estados Unidos, em que ele sempre preconizou que o corticoide era para ser usado numa dose única matinal. E eu vejo frequentemente isso está acontecendo aqui, 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. Eu pergunto se isso também é considerado uma situação, digamos, terapêutica aceitável, ou há quem discuta isso comigo, por exemplo. Para a meningite é de 6 em 6 horas o protocolo. Em outras situações, por exemplo, pneumonia intersticial, você fracionar a dose em pelo menos 2 vezes, você tem um ganho na imunossupressão, né? Então, mais na meningite, o protocolo são de 6 em 6 horas. Esse era o laboratório dele nesse momento da internação, com hemograma estável, com um leucograma já um pouco pior, 23 mil leucócitos, mas sem bastonemia. Permanecia aquela plaquetopenia, apesar de um pouco melhor que o anterior, né? Uma PCR que vinha em queda, um hepatograma normal. E aí, a primeira hemocultura com crescimento de levedura. Como o Felipe falou, já pagando o preço pela corticoterapia também, né? Qual foi a nossa conduta diante disso? A gente suspende o corticoide, inicia a caspofungina, troca todos os acessos vasculares e programa um eco transesofágico. Ele já tinha feito um eco transesofágico inicial. Na emergência ele tinha feito. A gente chegou só para... Por ser um streptogalacto, a gente também pediu, e foi uma discussão nossa que a gente associou gentamicina e ficou aquela... Não, ele foi um cliente assíduo do Arnaldo. Ele fez o primeiro transofágico na emergência. Foi um cliente assíduo do Arnaldo. Nós fizemos alguns transofágicos ao longo da internação. No 9º dia de internação, então, ele seguia com Rocefin, ampicilina, caspofungina, um RAS-1, sem sedação, ventilando em PSV, com uma pressão de suporte de 8, um PIP de 8, uma FiO2 de 40%, sem amina, o lítico mostrava um IC de 4.1, um débito urinário satisfatório, um leucograma com 21.300 leucócitos, uma PCR que tinha caído bem, de 1.4, eis que enfermagem nos chama para mostrar algumas lesões que ele tinha apresentado no períneo. Essas eram as fotos. Uma pergunta, independente disso. Esse período todo sem uso de anticonvulsivante. Sem uso de anticonvulsivante. Do midazolam. Ele ficou com um eletroencefalograma monitorizado. Saiu. Ficou 24 horas. Então, essas eram as lesões de região perineal, né? Esse foi um dia mais grave dele, foi o dia que as doenças foram de fato aparecendo e talvez pagando o preço aí das mais diversas imunossupressões, diabetes, corticoide. Eu estava nesse dia até de plantão, assim, a gente viu essas lesões, o Felipe viu também, não sei se a Sandrinha está aí agora para... Quando a gente... eu estava com as meninas da enfermagem, quando elas foram fazer uma limpeza, essa casca saiu e tinha bastante secreção purulenta, fétida, era bem... Era indiscutivelmente uma infonia. E entre a gente chamar o cirurgião geral e para tratar o Fournier, a gente fez um novo transesofágio. Que foi esse. Uma vegetação em válvula aórtica indiscutível, assim. Nesse mesmo dia, né, a gente fecha um novo quadro de sepse, meningoencefalite, endocardite de válvula aórtica e síndrome de Fournier. Novas hemoculturas, e as hemoculturas que a gente já tinha isolado, que tinha o estrepto e a levedura. Nesse dia, um sulfa de 5,
a gente ajusta o esquema antimicrobiano, mantendo a ampicilina, a caspofungina, suspende o ceftriaxona, entra nesse momento a gentamicina por conta da endocardite e também o tazocin pela síndrome do Fournier. Ju, quer comentar o... Ficou um esquema um pouco estranho, mas assim, a ampicilina teve que ser mantida por conta da penetração do sistema nervoso central e numa possibilidade de endocardite de válvula aórtica pelo Streptogalactis, que é um germe possível, né, em dar endocardite infecciosa. Então, e aí o esquema preconizado na literatura seria associar a gentamicina, então ele ficou com ampicilina e gentamicina para meningite, para endocardite, e foi iniciado o tazocin por questão do Fournier, para cobertura melhor de gram-negativo e anaeróbio. O tazocin, a princípio, não é liberado para tratamento de endocardite, nem de meningite por conta da penetração. Então, por isso que ele ficou com esse esquema amplo. E a caspofungina também, por conta da fungemia, né? E, assim, a gente até questionou se seria uma endocardite fúngica ou não, mas a questão só era aquele tamanho de vegetação para o tempo de... Mas, assim, era uma possibilidade também. De qualquer forma, o primeiro tratamento é a caspofungina para endocardite fúngica. Acho que um comentário importante num contexto como esse, apenas 9 dias de evolução, e apesar do título da sessão ser meningite de evolução catastrófica, observem vocês que o que mais está brando nesse paciente, desde a apresentação, é a sua meningoencefalite brutalmente bacteriana, com líquido cefalorraquidiano, não somente xantocrômico, 5.700 leucócitos na amostra, mas observem, uma grave vasculite, um contexto de apresentação de choque séptico, como o Felipe muito bem comentou, já com envolvimento multiorgânico, e somam-se fatores de manutenção da sepse e de chance de agravamento das suas lesões multiorgânicas, que seguramente até o momento não ocorreram, porque os cuidados intensivos da instituição são cuidados intensivos absolutamente em nível de excelência. Então, observe, nós temos a vasculite, temos uma endocardite infecciosa de plano aórtico, é aguda. Ela seguramente não tem a ver com aquele crescimento de levedura em uma hemocultura. Ou é estreptocócica, ou é estafilocócica, enfim, ela é bacteriana, é aguda, é uma grande vegetação exatamente no plano aórtico, que caracteriza esse perfil epidemiológico. Junto com isso, Fournier e o paciente sendo mantido com suporte multiorgânico. E observe que o exame neurológico dele, alguns dias atrás, a despeito de tudo, era de um paciente que evoluía bem do ponto de vista meningoencefálico, mas cuja sepse absolutamente estava muito longe de ser resolvida, já agora com 2 focos ou 2 elementos bem marcados. Fournier com endocardite de plano aórtico. Eu diria que a evolução da meningoencefalite, ela não é catastrófica. O que parece catastrófico é o contexto clínico do paciente, né? Eu queria dar uma palavrinha rápida, assim, uma pergunta. No 9º dia de evolução, ainda cresceu a galacte na hemocultura, isso me causou espécie. Foi inadequado o esquema antibiótico até agora? Não cresceu não. Ou o perfil de sensibilidade das culturas mostrou o quê? Não cresceu não, doutor. Na hemocultura de controle foi negativo. Acho que o que ela colocou ali é que ele tinha hemocultura era positiva. Era só pra gente lembrar que tinha tido... Não, mas você colocou lá, né? Não, então, acho que ela quis sinalizar que ele teve hemocultura positiva para a galacte e para a levedura. Mas a de controle foi solicitada a hemocultura de controle e foi negativa. Eu acho que o que a gente não tenha tanta noção, mas a gente até aprendeu lendo o caso e revendo, na verdade, o que é catastrófico, e a gente vai ver, é o Streptogalactis. Qualquer infecção por Streptogalactis, a taxa de mortalidade é altíssima. Então, a endocardite infecciosa por Streptogalactis, a taxa de mortalidade, em alguns casos, é até maior do que por aureus. Em válvula mitral, em alguns centros, foi quase 100%, em prótese, quase 100%. Então, eu acho que o que a gente não, assim, até
vendo, e na prática a gente vai rever na literatura o Agalactia, que eu acho que é o catastrófico da história. Fernando. A minha ponderação é a seguinte: a endocardite aórtica é uma doença extremamente grave e com múltiplas manifestações sistêmicas. Neurológica também, claro, com obsedação cerebral, com uma série de fenômenos intracerebrais. E sistêmicos, pele, nefrite e por aí vai. Então a minha pergunta é: será que toda doença inicial não era endocardite? É uma vegetação grande ali. Aquela vegetação não se formou da noite para o dia, aquilo vem evoluindo. Agudo. A minha pergunta é: será que não é endocardite que se manifestou, abriu o quadro com manifestação neurológica, todo esse quadro? Essa é a minha ponderação. Ele tinha não, mas assim, eu entendo, eu acho que ele poderia, mas é porque a vegetação você pode levar 7 a 10 dias para ser formada, por isso até que independente, a gente já ia repetir um eco transesofágico dele com uma semana, a gente até concorda, mas ele tinha um líquor muito exuberante, 5.000 e pouco, a gente não tem como, eu acredito que ele fez, na verdade a gente acredita que ele fez uma bacteremia, e aí ele fez uma disseminação hematogênica com endocardite e meningite. Isso pode ser, mas ter uma endocardite como doença primária também é uma consideração possível nesse caso. Assim, ele tinha uma história muito característica, que tinha lesão na pele, veio com meningite, tinha um primeiro eco transofágico normal, um segundo transofágico normal e depois com esses fungos um terceiro que apareceu de fato uma vegetação maior. Assim. Nesse momento o Felipe nos reúne para discutir sobre a imunoglobulina. Quer falar um pouquinho, Felipe? Diante dessa bagunça imunológica, né, e a gente tendo uma infecção cutânea gravíssima, além da doença que trouxe o doente para o hospital, uma das mudanças existem alguns trabalhos muito interessantes mostrando a evolução positiva e melhora de prognósticos em pacientes com choque séptico de origem cutânea, utilizando especificamente imunoglobulina. Então, nós começamos imunoglobulina agora diante de um contexto de Fournier, que é outra história. Quer dizer, a gente tem choque séptico com meningite, por Streptococcus agalacti, temos candidemia e agora uma doença cutânea caracteristicamente polimicrobiana, cujo prognóstico no paciente diabético é terrível, né? Então, o que a gente poderia fazer para mudar isso, a gente tentou. Iniciado, portanto, imunoglobulina com respaldo na literatura. A gente listou também a avaliação da cirurgia geral, para avaliar a região do períneo. E foi para o centro cirúrgico para desbridamento e drenagem. No 10º dia de evolução, ele volta do centro cirúrgico, né? Choque séptico, com norepinefrina na dose de 0,25 micrograma quilo minuto, insuficiência renal aguda CADIGO 2, com uma distensão abdominal importante, estase gástrica, uma PIA de 0,9, um resíduo gástrico de 1.000 ml nas 24 horas, elevação das transaminases, CIVD, uma SARA moderada e um SOFA de 11. Só um detalhe que eu me lembrei aqui, vou falar mais à frente disso. No 10º dia, nesse mesmo dia, então foi trocado o antifúngico por anfotericina B liposomal, iniciado hemodiálise, na CVV-HDF, analgosedação e cisatracúrio. No 15º dia de internação, começa a ter uma melhora nos marcadores inflamatórios, a PCR começa a cair, a levedura identificada que a gente tinha naquela hemocultura era uma cândida, foi isolado o Enterobacter na ferida, na região do períneo, ele atende a ordem simples, segue com a hemodiálise com uma UF de 150 ml hora, ainda em uso de amina, uma PF maior que 350 e um quadro de diarreia e estase gástrico que chamavam bastante atenção. O Tazocin foi trocado por ertapenem. Quer falar, Ju, por conta da diarreia e tudo mais?
Eu não me lembro direito do perfil, se também era um AMPC, alguma coisa. Eu não me lembro, não era. Não. Foi mais por conta da diarreia. Foi diarreia com... Então a gente trocou o ertapenem para diarreia, e aí quando a gente trocou para anfotericina, quando a gente ainda não tinha o perfil de sensibilidade e a piora clínica dele. Aí quando a gente viu que era uma Candida albicans, teste de sensibilidade, a gente trocou. A gente trocou, ele estava com cancidas, a gente mudou por Ecalta por conta da toxicidade hepática do cancidas. Exato. E aí, diante da avaliação da cirurgia geral, a gente já programa uma traqueostomia cirúrgica e uma transvertostomia na tentativa de minimizar essa diarreia na lesão do Fournier. Acho que... Ainda vem coisa pior. E isso chama atenção, assim, o Felipe falou no dia que o Daniel te ligou, né, na hora que... Uma coisa que chamou a atenção do cirurgião, quando ele entrou no peritônio, é uma quantidade absurda de ascite. E o paciente não parecia estar tão mal distribuído para a gente imaginar que fosse uma nasarca, de choque séptico, hiperressuscitação, não era o caso. E eu achei aquilo esquisito. Inclusive, a transversostomia drenava muito líquido acítico. Pois é. Vamos lá. Posso seguir? Pela Então boca ou pelo lado? Na boca. No 18º dia de internação, ele evolui com uma hemorragia digestiva alta. A gente solicita uma endoscopia e o Saulo faz uma tromboelastometria para a gente ter uma noção de como é que estava a coagulação. Você fala? Tromboelastometria, assim, mostrando ali no FibTem muito baixo, né, um A10 muito baixo, mostrando que tem uma deficiência de fibrinogênio, e tanto a estruturação do coágulo no INTEM quanto o A10 do Extem muito baixo, tudo menor 40, sugerindo que tem não só um déficit de fibrinogênio, como um déficit quantitativo de plaquetas. Ele tinha 5,9 de hemoglobina, antes de qualquer terapêutica e anti-hemostásica, é razoável a gente tentar elevar o nível de hemoglobina até para melhorar a coagulação. Então a gente transfundiu 3 concentrados de hemácia, fez 5 gramas de fibrinogênio, uma estimativa que cada grama de fibrinogênio sobra 2 milímetros no FibTem, e no sangramento a gente quer um FibTem maior que 15, no A10. E transfundiu uma féria de plaquetas. Na endoscopia digestiva alta, a gente tem múltiplas úlceras esofágicas, compatível com úlceras isquêmicas, varizes de esôfago de grosso calibre, sem sinais de sangramento ativo ou recente, úlceras gástricas em atividade, foi feita adrenalina e 2 hemoclipes, e uma parada completa do sangramento. Felipe quer... Diante das varizes de esôfago, o prognóstico já está definido, né? Varizes de esôfago, ascite. A gente, então, solicita uma ultrassonografia de abdômen, que mostra ascite moderada, um fígado bastante heterogêneo, com contorno lobulado, uma via biliar e vesícula biliar normal. Foram solicitadas sorologias para hepatite viral e HIV, que vieram negativas. Mas a gente... Não me lembro. Não. Acho que não. Nesse momento, a gente faz mais um diagnóstico de uma hepatopatia, né? Posso seguir? Reavaliando a história desse paciente com a família, ele não tem história literalmente para nada. Nada. Obviamente, o fígado não foi biopsiado. Talvez fosse até o momento na transversostomia ampliar o que ele chegou muito grave depois da manipulação do Fournier. As sorologias foram negativas e talvez uma cirrose criptogênica. Ele vinha assintomática desde então, e com toda essa bagunça foi mais um dado que ao longo da vida ele ganhou, mas efetivamente também o prejudicou, inclusive na recuperação. Exatamente. E que certamente também foi mais uma âncora na evolução imunológica dele. Né? Eu concordo com tudo que você falou, a gente fica até tentado realmente a chegar a esse diagnóstico aí da hepatopatia crônica dele. Mas eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Ele não tinha nem manifestação clínica de hepatopatia de insuficiência hepática periférica na chegada, 0. Ele não tem esplenomegalia, o que teoricamente deve anteceder as varizes de esôfago numa síndrome de hipertensão porta.
E, teoricamente, ele tem um fígado, em princípio, grande, não é um fígado pequeno. Não é um fígado, pelo menos, de características cirróticas clássicas, né? Quer dizer, então eu só chamo a atenção porque agora a gente tem um outro doente na mão, com discrasia, com assim. Mas assim, se a gente for analisar, a gente não teve em nenhum momento, ou por não ter sido dosado, ou por realmente não ter sido alterado, nem proteína sérica na chegada, nem albumina, nem o INR, que teoricamente são na chegada dele. A albumina a quanto gente é? tem, é que a gente não colocou Albumina na chegada? mas a gente tem. Era normal. Exato. Eu assim, digo o seguinte, eu digo o seguinte, porque a questão da hepatopatia crônica, eu concordo com o Cláudio, que nessa altura do campeonato não muda nada na vida dele, mas é só para a gente se reportar que semiologicamente carecia de indicadores de insuficiência hepática. Totalmente surpreendente. Né? Assim, a gente... Ele tinha um hepatograma normal, ele tinha INR normal. Ele chegou a ter elevação das transaminases, mas não teve choque sério, entendeu? Foi surpreendente a questão da ascite, me chamou muita atenção, que drenava muito na borda da colostomia. E o cirurgião me ligou e falou assim, Felipe, olha, me chamou muita atenção a ascite. O ultrassom, ele mostra um fígado heterogêneo, com características não de doença aguda, de doença já um pouco mais crônica, efetivamente. E com colaterais, com circulação colateral esofagiana já bem desenvolvida. Né? É a verdade, mas assim, a gente não teve esse diagnóstico e de verdade o Budd-Chiari acontece de forma muito súbita, uma reversão rápida, né? E ele veio com essa CIT, etc., ao longo de algum tempo. Na verdade, não tinha o que fazer. Mesmo que fosse Budd-Chiari, a gente não teria nada para nós, não. Né? E justifica essa, entre aspas, nova hepatopatia quando a gente revê toda a evolução do paciente, que é mais uma âncora diante da tentativa. Eu falava todo dia no CTI, a gente está tentando de todas as formas, e daqui a pouco vem um míssil, bum, e aí a gente volta de novo, toda hora a gente está tentando remar e não consegue, né? E esse foi mais uma, né? Ele era um cara muito novo, né? Exatamente. E ele acordou, ele ficou lúcido no CTI, entendeu? Seguindo, então, acho que eu pulei um aqui, né? Aqui. No 24º dia ele se mantinha sonolento, mas despertava ao chamado, atendia ordem simples, confortável em PSV, sem aminas, mantinha na hemodiálise e a drenagem volumosa da ascite era o que chamava atenção. A gente fez uma paracentese diagnóstica que veio compatível com peritonite. 29º dia de internação, ele vinha com o seguinte esquema: gentamicina, ampicilina, etapenem, anidolafugina, novo choque séptico. A gente tinha as culturas, aí iniciamos meropenem e colistina, suspenso a etapenem nesse momento, solicitamos uma nova tomografia de tórax que mostrava um derrame pleural bilateral, uma atelectasia compressiva, gastroparesia importante, uma ascite moderada, sem sinais de coleção. 33º dia de internação, aí sim, aí a gente estava diante de um quadro dramático, né? Disfunção de múltiplos órgãos, meningoencefalite pelo streptogalactia, endocardite, fúngica ou não sabe, vai ficar difícil da gente definir, apesar da gente achar que foi pelo agalacte, síndrome de Fournier, cirrose hepática, transversostomia com ascite e peritonite, insuficiência renal aguda, dialítica, múltiplos esquemas antimicrobianos. Foi nesse dia que, assim, a gente já vinha conversando algumas vezes aí, e o Felipe sempre lembrando muito bem da impossibilidade de tratamento, né? Era um binômio impagável aí da gente conseguindo controlar. A gente, então, se reúne junto da terapia intensiva e do cirurgião, equipe multidisciplinar, com a família, inclusive, e optamos por cuidados paliativos. Obviamente, foi a óbito doente. Oi? Eu havia comentado bem no início do caso clínico, já que o título da sessão era bastante impactante. Até brinquei um pouco, falando que o diagnóstico estava feito
e que o desfecho já estava consolidado. E o que nós tínhamos que discutir fundamentalmente era toda a base etiopatogênica, condutas, enfim. Eu fui muito claro quando eu fiz comentários sobre a abordagem inicial desse paciente na sala de emergência. Eu ratifico o meu comentário de ter sido uma abordagem absolutamente irretocável. Como foi, a meu juízo, também irretocável durante os 33 dias de evolução. E eu diria que esse desfecho, esperado por todos, já que o choque séptico, com ou sem disfunção multiorgânica, ele tem elevadíssima letalidade, e esse paciente cursou com disfunção multiorgânica o tempo inteiro da sua internação, e a despeito de todas as condutas, a meu juízo também, irretocáveis no ambiente intensivo e de cuidados cirúrgicos ao paciente, esse desfecho de se reunir a família, de se chamar a equipe multidisciplinar e se optar por um cuidado paliativo de final de vida, porque eventualmente o cuidado paliativo ele pode ser estendido por muito e muito tempo, mas não nesse contexto. Esse, ao meu juízo, foi mais uma conduta irretocável, não somente respaldada por princípios científicos e técnicos e de recomendações, hoje absolutamente consolidadas em nível internacional, mas com uma visão humanística, uma visão humanitária, preservando a dignidade do paciente e da sua própria família. E, sobretudo, com aquilo que a nossa instituição, há 58 anos, se caracteriza, com muito rigor ético e sem ações fúteis. Eventualmente, o custo da conta, ou o valor dessa conta hospitalar, seguramente foi algo muito importante em nível absoluto e numérico, mas nenhuma atitude fútil foi colocada em curso de prática clínica. E, a meu juízo, é isso que mais me parece relevante num caso clínico dessa gravidade, desse nível de complexidade, e que talvez na sala de emergência, por scores prognósticos, nós já pudéssemos antever a perspectiva de evolução do doente. Mas eu diria que essa conduta do cuidado paliativo, nesse momento, ela foi também muito apropriada, não se postergou um tempo indeterminado para que se concluísse aquilo que parecia ser bastante claro. Então eu queria mais uma vez parabenizar a equipe da terapia intensiva. Eu acho que mais uma vez o grupo da terapia intensiva, nesse caso capitaneado aí pelo Sadir, tiveram aí o bom senso e a determinação de chamar a família. Essa é uma conversa que frequentemente não é fácil de ser apresentada, ela tem que ser, na realidade, trabalhada durante um tempo. Isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que se constrói, inclusive nessa relação com a família. Então eu acho que, eu acompanho as palavras do Luiz Antônio, eu acho que essa questão da opção do cuidado paliativo, não sem antes naturalmente ter tido todo esse cuidado, não só dentro da própria equipe, mas também depois na abordagem com a família, talvez tenha sido também um grande aprendizado da terapia intensiva, como a Paula, então, que apresentou brilhantemente a sessão. Ela abre falando que o Saulo falou para ela que, nesse caso, ela ia aprender muito de terapia intensiva. Eu acho que até o finalzinho você aprende quando se faz a opção pelos cuidados paliativos. Antes de terminar, eu queria naturalmente fazer um agradecimento ao grupo da terapia intensiva, a apresentação da Paula, que sem dúvida nenhuma, desde da limpeza e da clareza dos slides, como da firmeza da apresentação, Saulo pela moderação, Felipe, Juliana, Roberta e vocês todos estarem aqui. E hoje eu vou terminar, a gente vai terminar a sessão, naturalmente reforçando para quem não estava no início, que nessa sexta agora nós vamos ter a sexta consciência com o grupo da insuficiência cardíaca, trazendo mais um avanço no tratamento da insuficiência cardíaca. Essa semana, Mantera, vai ser a introdução do valsartan com o cicubotril na prática. Não vamos falar de resultado. Todo mundo já sabe, nosso objetivo como é um fármaco que vai entrar no mercado em outubro, já está entrando. Perfeito. Qual é a dose que tem que dar, como manuseá-lo na prática. Entendi. Esse é o objetivo. Tá.
Então estão todos convidados. Sexta-feira, de meio-dia a 1h30 em ponto, a gente está acabando a sessão da Sexta Consciência. E eu queria então pedir ao Dr. Cláudio Amorim, diretor-geral do Procardíaco, para que tecesse aqui algumas palavras. Ele me convidou: Cláudio, olha, a gente tem uma sessão clínica semanal e vai ser um prazer receber você lá. E queria que você até falasse alguma coisa na abertura da sessão. Isso foi para 2 sessões atrás. Eu não consegui, por conta de agenda, estar presente nas outras. Mas o que eu respondi para ele foi o seguinte: não quero falar nada, só quero participar, só quero ouvir, eu quero só estar presente. Mas eu me senti compelido a falar agora no final, porque realmente esse momento, para mim, eu sei que vocês fazem isso toda semana, mas para mim foi um momento muito especial, um momento de reconexão. Eu passo a maior parte do tempo envolvido em planilhas financeiras e envolvido em questões de gestão, muito mais do que de medicina. Mas o que eu um dia decidi fazer foi isso, foi medicina. Então eu queria agradecer a vocês por criarem esse momento. Um recado para os residentes: temos residentes presentes aqui? Muitos. Um recado para os residentes, se vocês me permitirem dar um conselho para vocês, não percam nunca nenhuma oportunidade como essa, porque em gestão a gente chama um encontro de pessoas para troca intelectual, de brainstorming. Isso aqui é brainstorming, ou seja, você digere uma série de informações, você devolve as informações para o grupo, e isso mexe de maneira irrefreável, indelével com a nossa maneira de pensar. Isso molda o pensamento. O meu pensamento médico, que eu não exerço mais na prática do dia a dia, até certo ponto, infelizmente, porque eu amo, foi muito moldada pelas sessões clínicas da minha escola de medicina, e da qual eu era um participante ativo. Eu gostava muito de participar. Justamente por isso, porque eu sinto a pulsão do pensamento fluindo entre as partes que trocam, que imaginam um diagnóstico, que imaginam uma hipótese diagnóstica, que levantam possibilidades, como o Bud Chiari foi lembrado, como a piomiosite foi lembrada bem no iniciozinho do caso, encefalite herpética, os comentários sobre os impactos da hiperglicemia, sobre o sistema imune e sobre a fisiologia como um todo. Então, não percam nunca essa oportunidade. E também quero dizer a vocês o seguinte: eu aqui agradeço, o prazer, na verdade, é todo meu. Faço questão de participar sempre dessa sessão e de me reconectar com o mundo da medicina. Acho que esse caso foi absolutamente fantástico e fantasticamente conduzido pelo grupo do CTI. Não é um caso clínico, é uma saga. Isso é um clinical saga de 33 dias. E, na verdade, quero agradecer a vocês, porque uma sessão com este nível só é possível porque esse é o Procardíaco, eu acredito nisso, e porque quem faz o Procardíaco são vocês. Então, eu quero agradecer de público a oportunidade de vocês terem me recebido e me ensinado tanto hoje. Muito obrigado.